Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas belíssimas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som, que além das suas exposições de fotografia, de instalações muito interessantes, desde o Castelo Rá-Tim-Bum até, no momento, uma linda exposição de fotos de vários artistas brasileiros, também promove, em conjunto com a PUC São Paulo, várias atividades onde a ciência e a tecnologia são colocadas no foco, aqui no palco. Às vezes nós temos cinema, aqui o Cine Ciência, e hoje nós recebemos novamente um recém-doutor em História da Ciência. O programa de História da Ciência da PUC alimenta o Nova Estela permanentemente, o querido Odécio Souza, doutor, mestre, recém-doutor, mestre e pesquisador em História da Ciência pela PUC São Paulo, com foco na ciência da computação, especialmente bancos de dados, cibernética e inteligência artificial, atuando desde 1990 como professor, analista de sistemas e consultor em todos os tipos de instituições, públicas, privadas, de pequeno, médio e grande porte, tendo sido um dos primeiros 500 certificados pelo OCP da Oregon, é especialista em educação, disciplinas de informática para o 2º grau, super importante, MBA em gestão de projetos, membro da nossa antiga Sociedade de História da Ciência no Brasil, e tem projetos em, vamos conversar hoje, Digital Humanities and e-Science, e também trabalhou entre 79 e 89 em operações da Bolsa de Valores de Futuros de São Paulo. Odécio, eu estou te convidando para voltar para o Nova Estela, porque já esteve conosco depois do seu doutoramento e contou bastante para nós sobre essa tal de Biblioteca Digital do CESIMA, uma biblioteca aberta ao público em História da Ciência, mas não deu tempo para a gente esgotar todos os aspectos dessa biblioteca. E eu quero conversar um pouquinho também dessa tua carreira tão peculiar, né? Alguém da computação, banco de dados, vai parar na História da Ciência, nas humanidades. Então vamos organizar aqui, vamos completar um pouquinho sobre a Biblioteca Digital. Você já nos contou a origem dessa biblioteca, um grande acervo, né, que a PUC São Paulo, com apoio da FAPESP, adquiriu ao longo de muitos anos e que é um patrimônio nosso, né? A gente não tem uma biblioteca no Brasil física de História da Ciência. Na verdade, nós temos poucas bibliotecas preservando a nossa memória, vide o nosso incêndio lá na Biblioteca Nacional, mas, talvez até por essa carência, o CESIMA, Centro Simão Matias de Estudos em História da Ciência, de Documentação em História da Ciência, criou, né, um banco de dados que você nos contou, que chegavam aqui em microfichas, em caixinhas, que as microfichas eram que nem, né, um negativo de fotografia antiga, daí coloca numa máquina, pode tanto ler o que está lá, como pode digitalizar, né? Uma vez digitalizando esses documentos, você, dentro do teu projeto de doutoramento, você colocou no ar, não foi um programa de TV, mas uma biblioteca inteira, que já está com 6.000 documentos, e você nos disse que deve chegar a 30.000 documentos, ou seja, um belíssimo acervo que cobre séculos e séculos de, né, trabalho intelectual, de produção de ciência, de histórias de laboratórios, tanto, né, ciência teórica, ciência prática. E conta para nós um pouco, você estava falando nisso quando eu te interrompi no último programa Nova Estela, que você participou, que você pretende, né, ainda desenvolver, você já desenvolveu na tua pesquisa de doutoramento, mas deve ainda aprofundar e colocar no ar alguma coisa muito especial em relação à busca por conceitos, busca por livros, busca por conhecimentos no passado, via a famosa e tão, né, discutida nos nossos dias inteligência artificial. Bom, obrigado de novo, professor, pelo convite para retornar ao Nova Estela. A gente estava falando no final do último programa justamente sobre como eu, hoje em dia, coloco em termos populares o acesso a alguma coisa. Aquilo que a gente conhece
vulgarmente como internet. Na verdade, existe um processo, as coisas precisam de detalhes, o computador precisa ser ensinado a fazer certas coisas. Para não reinventar a roda, nós nos apropriamos de um programa que é padrão de mercado e que é importante no sentido de ser código aberto, ou seja, a PUC não pagou por esse instrumento, por essa ferramenta complexa chamada DSpace. DSpace. Também é DSpace, de espaço, é fácil achar a referência também na internet. Será que é Digital Space? Tal D. O consórcio que foi criado para criar a ferramenta se denomina DuraSpace, D-U-R-A Space. Eu não tive a curiosidade de ir atrás coisas na internet ninguém sabe, né? Google, às vezes um nome... Waze, Facebook. Facebook ainda tem a ver com um álbum de fotos, né? Tinha. Mas como o Java, que é a linguagem, uma das linguagens mais comuns do mercado, que tem esse nome porque os caras que estavam pensando em Java gostavam de tomar café javanês, diz a história. Café javanês? Legal, legal. Tem uma outra história de café. Como chama aquele circuitozinho barato que as crianças usam para fazer coisas... Arduino? Arduino. Arduino também é um café na Itália. Né? Os jovens iam lá tomar café, acho que era café Arduino, uma coisa assim. E hoje em dia a tal ferramenta, que é coisa também bem interessante na história da informática, porque é a forma de fazer coisas fantásticas, robôs, camisa que você pode tocar as letras e o cara cego entender as palavras, tudo que jovens fazem, né? A custo de banana, né? Esse é o razoavelmente barato. Então, voltando ao DSpace, que a gente não sabe bem o que é o DSpace, mas eu já tinha tido contato com o DSpace porque eu me interessei uma época em entender como funcionava o banco de dados de tese da PUC. E é o mesmo DSpace. É o mesmo DSpace que dá o suporte. Então, ele é uma ferramenta que já tem preparado, uma série de desenvolvedores já romperam a barreira da dificuldade de catalogar alguma coisa. E esse catalogar alguma coisa é determinar os dados padrões, então a gente já referenciou, no nosso caso de uma biblioteca, nome do autor, data de edição, quem é o editor, o local que foi editado, etc. A gente pode escolher isso. E, junto, guardar o documento que está sendo referenciado. Então, como a gente disse, pode ser uma foto, pode ser um filme, pode ser uma entrevista, só o som, ele tem a capacidade de guardar. Então, criou-se um projeto e se colocou o DSpace no ar. Então, a gente tem o endereço, né, vai aparecer no rodapé o endereço da Cesima Digital. Então, entrando lá, você vai ver que o DSpace está no ar e tem uma série de funcionalidades. Eu posso pesquisar por esses dados todos. Acontece que pesquisar por esses dados significa ou pressupõe que você saiba quem fez ou onde pôs. Então, nós temos, por exemplo, se não me falha a memória, 200 ou 300 rolos de microfilme com documentos de Isaac Newton. E existe um documento específico que é índice desse. Então, se eu souber que um assunto determinado foi escrito por Newton num determinado documento, eu posso conseguir achá-lo. Mas isso pressupõe uma série de coisas. Então, por isso que na nossa tese, voltando rapidinho, a gente discutiu a questão do conceito, que a gente vai remodelar aqui para palavra-chave, para fugir um pouco da discussão filosófica sobre o que é um conceito. Então, nós, junto com a equipe lá do professor Eliseu Reateg, que nós já nos referenciamos no outro programa. Pessoal do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Que trabalha com tecnologia, computação e educação. E o Odécio, junto com essa equipe, está adaptando essa pesquisa, essas ferramentas para trabalhar uma biblioteca, fazer buscas na biblioteca. Exato. Então, como é que ele trabalha? Como é que a gente está projetando que ele trabalhe? Ele vai ler cada texto e vai obter de cada um texto, seja ele uma carta, se passou pelo OCR, seja ele um capítulo de livro,
os principais conceitos, os principais termos. Então, um exemplo que a gente sempre repete, porque já está na memória, é mais fácil. Vamos imaginar que alguém queira estudar luz. Ótimo tema. Aí, a grosso modo, luz foi muito estudado em sendo, de um lado, partícula e de um outro lado, onda. São os dois principais, não vamos nos restringir a isso, mas são os dois principais. Então, quando eu digo luz, o Sobek vai ter pré-separado para mim que este documento, o principal conceito pendurado em luz é partícula. Nestes outros, o principal conceito pendurado em luz é onda. Então, se o meu interesse de pesquisa, ou o interesse de pesquisa de quem está entrando na biblioteca, foi olhar a luz enquanto partícula, ele teve auxílio em dividir os textos. Então, isso não vai resolver o problema dele de pesquisa, isso não vai resolver o estudo do documento, quem vai estudar o documento é ele. Mas ele potencialmente não vai ler uma série de documentos que liga a luz principalmente à partícula, porque ele está preocupado com onda, ou vice-versa. Né? Então, esse é o principal foco do trabalho que a gente foi desenvolvendo na teoria e que a gente pretende, se possível, colocar na prática. Né? Então, daí a apropriação da biblioteca digital de um instrumento que hoje está sendo muito discutido, que é a inteligência artificial. Uma outra questão de interesse, que nós também ponderamos a respeito e vamos ver como é que a gente consegue, se for possível, colocar em prática, é tentar chamar a atenção do público ou oferecer ao público, lógico, sobre a devida autorização de quem faz a pesquisa, oferecer para o público a seguinte informação: quem pesquisou qual documento. Então é uma outra vértice, um outro aspecto da geração de conhecimento. Porque se eu conheço o nome de um pesquisador bastante importante numa determinada área, saber qual ou quais documentos esse pesquisador tem trabalhado, tem levantado, tem baixado da nossa biblioteca, tem o potencial de ajudar uma dimensão diferente de criação, de geração de conhecimento. Legal, só dando uma resumida no que você falou. Então a gente tem, primeiro, principalmente no último programa, você contou para nós como é que surge essa biblioteca digital, né, o que é uma biblioteca digital. Nós convidamos aí o nosso telespectador, né, para pegar o www que está aqui embaixo e entrar na biblioteca. Ele pode pesquisar. Aliás, nós estamos recebendo, né, você sempre me relata aí, muitas visitas que nos deixam extremamente satisfeitos, né, de países do mundo inteiro, de pessoas que precisam de um livro de 1839, a pessoa coloca o nome do livro no Google, né, e o Google leva a pessoa para dentro da nossa biblioteca. Né? Coisa tão gostosa de estar acontecendo, é quase diariamente, né, parece que tem bastante gente, porque quem pesquisa a história da ciência, turma, não é só o historiador da ciência. Né? O historiador da ciência tem, né, aqui nós puxamos a sardinha, né, tem a sua importância nessa história. Mas tem gente da antropologia, né, da história, da sociologia, das várias ciências, né, que de repente precisam de um texto. Né? Outro dia era um texto sobre medicina na África. Né? Eu nem sabia que estava lá na biblioteca de Cesium, mas a pesquisadora, acho que era da Suíça, se não me engano, um pós-doc lá, achou o documento. Então, você acha os documentos, né, muitas vezes sabendo o documento que você procura, daí você vai atrás e o Google, né, a rede de internet, te direciona para nós. Nós não estamos pagando o Google para fazer isso, nem temos verba para divulgar, nós estamos mais muito bem aqui na TV PUC São Paulo divulgando a nossa biblioteca. Mas acontece, funciona. Está aberto nesse instante que a gente está conversando, alguém pode estar procurando e vai parar na biblioteca. Só para esclarecer, né, Odécio, aproveitar e convidar o nosso público, você entra na biblioteca, olha todos os documentos que estão lá dentro, Isaac Newton, que ele falou, tem muita coisa, Charles Darwin, tem muita coisa, e se você quiser abrir o documento, você faz um cadastro rapidinho,
A gente responde rapidinho, você cria a sua senha e você fica usuário. Essa barreirinha aí é porque esses documentos a gente recolheu de bibliotecas do mundo inteiro e eles, obviamente, não querem que seja dado um uso comercial. Então você precisa fazer aquele famoso aceito, né, que vai ser usado para pesquisa acadêmica. Você não vai vender o documento, nem usar as imagens da alquimia do documento numa propaganda de algum produto aí na televisão. Então, esse é o importante. E você se torna membro, cadastrado na nossa biblioteca, né? Queria contar uma coisa dessa para uma anedota aí. Eu uma época, estava muito envolvido a gerenciar as compras de microfilmes e eu nunca vou esquecer, isso já faz uns... década de 90 ainda, né? Faz uns bons 20 anos aí, a gente comprou um lote muito grande da Inglaterra, né? E esse lote foi apreendido pela Polícia Federal, lá aqui em São Paulo, em Pinheiros, lá tem um prédio grande, tem um andar da Polícia Federal, e lá fui eu, né? Com bastante ironia, né? Negociar lá com o agente federal, da Polícia Federal, porque foi apreendido nossos microfichas, né? Então ele falou que na descrição do documento tinha a palavra print, tá? Material impresso. Não era como o Odécio já nos explicou, era um microfilme, era uma fotografia de documentos. Mas de qualquer maneira, falei para ele, vamos abrir uma caixa para esclarecer tudo, né? E eu mandei ele pegar aleatoriamente uma caixa, era uma caixa grande, cheia de caixinhas, né? Quando ele pegou a caixa, era apenas o pai do Charles Darwin, tá? Então eu falei para ele, olha, você está vendo esse senhor aqui? Não lembro agora o primeiro nome do pai do Charles Darwin, mas esse cara é o pai do Charles Darwin, que a gente achou importante para quem estuda Darwin conhecer um pouco do histórico, né, da própria família dele, que também publicou livros. Se eu gostaria de ler aqui o livro do pai do Charles Darwin, então, esse é o documento impresso, que se eu, por alguma razão está aí na nota fiscal, print, né? Daí o cara olhou, pegou o carimbão dele, liberado, né? E falou, vai embora com o teu Charles Darwin, que isso aqui não... Ele viu que não tinha um valor, não era um contrabando de material de informática, é isso que eles tinham naquela época, bastante medo. Mas enfim, a gente trouxe essa documentação e você está nos dizendo que a gente deverá ter, nos anos futuros, uma maior, vamos dizer assim, interatividade com a biblioteca através de instrumento de busca, através dessa listagem de quem usa, como usa, que você falou no final, muito bacana, um pouco de coisa meio parecida em rede, né? Isso o que significa? A gente está mudando a concepção de biblioteca, de busca. É porque, na verdade, a tecnologia dá para a gente condições de compartilhar informação, de compartilhar conhecimento. Uma coisa que toca um pouco as pessoas hoje em dia é a questão da privacidade. Por isso que eu quis sublinhar que, sob autorização dos pesquisadores, eu vou poder acompanhar o histórico de busca que as pessoas fazem. Então, uma pessoa que notoriamente seja conhecido como expert em alguma área, buscou uma palavra-chave, não achou nada, buscou uma outra, achou, buscou uma terceira, achou interessante, baixou o documento. Então isso, a gente quer acreditar, acaba significando aquilo que nós estamos chamando de geração de conhecimento, geração compartilhada de conhecimento. E acreditamos que é uma característica importante que, associada com o uso da inteligência artificial, permitindo que as pessoas procurem não só pelo título do livro ou pelo nome do autor, mas por ideias que estejam expressas através dos termos, não dos conceitos, para lembrar daquela polêmica. Então a gente tem condições de compartilhar o documento, criar conhecimentos novos e criar possibilidades novas para as pessoas encontrarem conteúdos que elas precisem para os seus estudos científicos. E essa ferramenta que você está trazendo, né, para entrar dentro do documento, né, quando for possível, né, percorrer o documento, fazer uma pré-leitura, né, na verdade é isso, né? Sim. A máquina está lendo o documento antes de eu ler o documento. Exato. Né? Ela está lendo, está fazendo uma pré-leitura. Dessa pré-leitura ela vai me trazer um mapeamento de ideias, conceitos, de palavras-chave, como você gosta, do que está no documento, né? Isso. Essa operação, né, ela vai usar uma ferramenta gaúcha, né,
Conta um pouquinho para nós. Que é Sobek. Sobek, gente, é o deus crocodilo É um crocodilo do Nilo. Que tem a ideia dele ligada à sabedoria, uma coisa assim, ou geração de conhecimento. O professor Eliseu que sabe contar mais em detalhes. Mas a questão do Sobek é que ele foi sendo desenvolvido para dar suporte a atividades de leitura, a atividades de criação e elaboração e refinamento de texto. Então ele foi amplamente testado e trabalhado e desenvolvido para ler um texto e extrair desse texto as palavras-chave principais. Nós estamos fazendo o caminho contrário. Peraí, Décio, vamos explicar melhor para as pessoas. Então, o professor Eliseu Reateg, lá no Rio Grande do Sul, na área de educação, né, já está humanidades digitais, aqui nós estamos na área de Biblioteca da História da Ciência, ele está na área de educação, pesquisa em educação, criação de metodologias ou instrumental para melhorar o ensino. Né, nas periferias do Rio Grande, né, lá embaixo. E conta para nós um pouquinho para o pessoal entender, né, como é que serve, né, como é que você ter um Sobek, né, um crocodilo comendo as coisas, ajuda a professora que está tentando desenvolver o hábito da leitura e medir o aproveitamento da leitura do seu aluno. Como é que o Sobek ajuda nisso? Tanto da leitura Sobek quanto da escrita. Entra, né? na cabeça do aluno? Não. Não dá, né? Mas assim, quando você digita um texto no Sobek e ele identifica os conceitos principais, as palavras-chave principais, ele mostra graficamente a relação que é feita entre as palavras. Então, se alguém está tentando escrever uma redação sobre o frio do Rio Grande do Sul. Clima. O clima do Rio Grande do Sul. Está na moda, clima. E aí, se ele conecta corretamente as ideias, o Sobek vai ter a capacidade de criar um gráfico que demonstra essa conexão. Então, partiu-se disso. Nós estamos usando essa característica. Então, isso explica para o público a utilidade. Então, a professora tem lá 200 alunos, né? Ela mandou eles lerem um livro sobre a questão climática, né? Daí os alunos leram. Fizeram um resumo. Daí o resumo a gente põe na boca do Sobek. O crocodilo vai lá e come tudo. Daí o crocodilo devolve para a professora que a sala A, B, C e D, né, que tem cada uma 20 alunos, foram muito bem. E a sala E, não sei das quantas, e a outra foram muito mal. Por quê? Porque o Sobek comparou as redações dos alunos, os resumos dos alunos, com o resumo que ele fez do texto original. Né? Então ele sabia que clima, né, é uma interpretação, mas clima tinha que ter a ver com mudança, né, com poluição, com carbono. E tem aquele menininho lá que falou nada disso aconteceu. Ele vai entender isso do texto através de técnicas estatísticas. Então, ele faz uma leitura estatística das palavras. O Sobek não sabe diferenciar clima de temperatura, mas ele sabe que aquele conjunto de letras que nós lemos como clima está relacionado estatisticamente com temperatura, com umidade, com pressão, etc. e tal. Então, são conjuntos de caracteres que se relacionam. Ele não lê, mas ele consegue entender essa proximidade. E aí, criar uma nuvem, um mapa de palavras que se relacionam no texto original, potencialmente de uma forma mais explícita do que o resuminho que o aluno fez. Se o aluno for muito bom em fazer o resumo, os dois diagramas vão se aproximar. Se o aluno for muito ruim em fazer o resumo, os dois diagramas não têm nada a ver. A partir daí é que se poderia desenvolver uma avaliação. Pegando essa característica que nós podemos oferecer ao nosso leitor no futuro, quais palavras principais se encontram num determinado texto e, portanto, ajudar a localização de um documento dentro da biblioteca. E mais ainda, né, se isso funcionar, né, o cara está atrás de um texto, ele pode perguntar
que textos a nossa biblioteca, o nosso bibliotecário digital, né, sugere que ele leia. E como Também que por o aí. bibliotecário digital vai sugerir o outro livro? Ele vai pegar aquela nuvem que o Odécio falou, vai pegar outros textos, provavelmente por época, provavelmente, a gente instrui os parâmetros e vai mostrar que naquele século, né, além daquele texto que ele pesquisou, existem mais 30 textos, né, que têm uma proximidade muito grande no seu conteúdo. Obviamente ele vai poder trazer, e mais ainda, ele pode até comentar que desses 30, tem 4 textos, né, usando um pouquinho das técnicas de venda da Amazon, né? Eu gosto de comprar livro na Amazon porque, de fato, se eu compro um livro sobre calendário, né, daqui a 5 anos, né, rola um novo livro sobre calendário, eu de novo sou comunicado que saiu aquele outro livro. Então é a mesma coisa, ele pode também dizer que daqueles 30 livros sobre a mesma temática, tem 3 que foram lidos por um determinado professor da área, que é muito importante. Exato. Por aí o negócio. Exatamente. É isso que a gente estudou, propôs teoricamente na tese e aquilo que a gente pretende para o futuro colocar efetivamente para funcionar. Muito legal. A gente tem 1 minuto para terminar. O que você quer deixar de a sua merchandise aí do... Não, eu acho importante, por isso que a gente colocou aquela nota no final do nosso perfil, é lembrar que desde de meados da década de 70, a gente tem, por exemplo, a Bolsa de Valores online real time, que hoje é uma banalidade, naquela época era um grande desafio. E já em 79, quando a gente começou, o instrumento que a gente tinha de trabalho já era o computador. Hoje, você tem isso no celular na mão. Naquela época era um terminal que pesava 50 quilos. Uhum. Mas, de qualquer modo, são instrumentos que vão sendo desenvolvidos há muito tempo e que não aparecem de repente, que a gente vai construindo conhecimento, como a gente precisa de documentos de 500 anos para construir determinados tipos de documentos, e por isso que a biblioteca está aí. Maravilha, Odécio Souza, eu queria agradecer, nosso jovem doutor da PUC São Paulo. Boa sorte aí nos seus próximos voos aí, pós-doc, sei lá o diabo que você vai se envolver. A gente espera que a biblioteca continue a crescer e a se instrumentalizar para que a gente tenha mais conhecimento e a gente possa novamente enxergar lá no céu novas estrelas no horizonte e mudar a nossa mente, enfrentar todos esses problemas que a gente tem no presente e no futuro.